Ó, que interessante. Então, se ele tem um imóvel aqui no país. De qual país veio a maior quantidade de imigrantes para trabalhar no Brasil nos últimos 10 anos? Então, veja que interessante que ela coloca aqui nesse perfil. Porque quando eu vi, inclusive, o título desse vídeo, pensei em algum país vizinho que mais tenha mandado imigrantes em alta no Brasil. Descubra qual país teve o maior número de imigrantes para trabalhar no Brasil nos últimos 10 anos neste vídeo. Olá! Ótimo dia para você! Você está na Aprendendo Português Brasileiro. Eu sou a professora Audrey. E neste canal você vai encontrar conteúdos sobre português para estrangeiros, cultura brasileira, vida no Brasil e temas ligados à área da educação. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te dou as boas-vindas e eu já te faço um convite. Depois deste vídeo, vá para a playlist do canal, onde você vai encontrar mais vídeos que vão te ajudar a ampliar os seus conhecimentos sobre língua portuguesa e cultura brasileira também. E se você já é inscrito, é ótimo ter você aqui novamente. No vídeo de hoje, eu vou fazer mais um vídeo de reação e desta vez eu vou reagir a uma reportagem do canal Invest News BR. E o tema deste vídeo é muito interessante porque aborda qual é o país que mais mandou os seus imigrantes para trabalhar aqui no Brasil nos últimos 10 anos. Então, agora eu convido você a seguir comigo nesta reação para descobrir qual é o país que mais mandou os seus trabalhadores e também para descobrir qual é o perfil deste imigrante que vem para trabalhar aqui no país. Sendo assim, vamos começar. De qual país veio a maior quantidade de imigrantes para trabalhar no Brasil nos últimos 10 anos? A resposta? A resposta é o que nós queremos descobrir neste vídeo. Qual foi o país que mais mandou os seus imigrantes para trabalhar aqui? Então, vamos lá. Foi o que a gente descobriu analisando os dados de milhares de processos de imigração laboral recebidos pelo governo brasileiro na última década. Nesse Spotlight, eu te mostro qual o perfil desse imigrante, quais são as regras do Brasil para quem vem de fora. Veja que interessante, esse vídeo ele não vai falar somente que país é esse que mais mandou os seus trabalhadores para cá, mas também o perfil desse imigrante e as regras para entrar aqui no Brasil e trabalhar efetivamente. Então, vamos seguir. Falar de imigração é falar de mercado de trabalho. Essa frase não é minha, é do Jonatas Luiz Pabes, o chefe da Coordenação Geral de Imigração Laboral. É o órgão do Ministério da Justiça que analisa os pedidos e autoriza a residência. Claro, desde que ela siga os requisitos de uma das dezenas de normativas criadas desde a nova lei de imigração e que permitem a vinda dos estrangeiros. Além da regra geral para vir trabalhar em empresa brasileira, também é possível que o... Então você veja que a regra geral, ou vamos colocar como uma primeira regra, é que você trabalhe em uma empresa brasileira. Então, vamos ver que outros requisitos, que outros perfis o estrangeiro pode se encaixar para trabalhar aqui. Vamos ver. O estrangeiro venha morar aqui no Brasil quando ele investe em um imóvel, cria um negócio que gera empregos, se tem aposentadoria garantida. Ó, que interessante.
Então, se ele tem um imóvel aqui no país, se ele gera empregos com o negócio próprio dele ou se ele já tem uma aposentadoria garantida. Então, temos estes outros requisitos para se fixar aqui no Brasil. Vamos seguir. E por aí vai. Desde 2021, a gente tem também uma regra específica para os famosos nômades digitais. Sim, porque os nômades digitais, nós temos aí pessoas que realmente não têm essa questão de ter uma residência fixa em um país. Ele pode viver em qualquer lugar do mundo, trabalhando no seu computador, né, viajando o mundo, então é uma nova possibilidade, né? E o Brasil também abriga aí os nômades digitais. Vamos ver. Essas regras todas ajudam a explicar o perfil médio de quem imigra para o Brasil. Homem, com entre 30 e 45 anos, altamente escolarizado. Então veja que interessante que ela coloca aqui nesse perfil. 85% homens, 48% entre 30 e 45 anos e 53% com ensino superior, o que ela disse, altamente escolarizado. Então esse é o perfil do imigrante estrangeiro que vem para o Brasil para trabalhar. Vamos seguir. Alguém parecido com William Hamilton. Esse aqui posando para foto no Beco do Batman, um ponto turístico da cidade de São Paulo. Ele é americano, mas depois de se hospedar no famoso edifício Copan por uns dias... Ficou hospedado no Copan, né? Que é um lugar, é um desses edifícios emblemáticos que ficam em São Paulo, capital. Então ele se hospedou aí por uns dias, né? Deve ter passeado bastante pela cidade, né? Conhecido, então ele gostou. Eu vou abrir um parênteses, porque o Copan é um lugar que eu sempre recomendo, né? Para alunos visitarem e para você que está me vendo aqui também. Se você estiver passeando por São Paulo, o Copan, ele é interessante você visitar tanto a parte de baixo ali, né? Porque tem lojas, tem lugares interessantes, tem restaurantes que você pode conhecer. E aqui pela imagem você veja que tem um terraço. E eu já estive ali algumas vezes com alunos, ou até mesmo com amigos, tá? A gente tem uma vista bem interessante de São Paulo, então é um lugar que eu recomendo visitar. Edifício Copan, que foi pensado, né, arquitetado aí pelo Oscar Niemeyer. Então é um desses lugares de São Paulo para se conhecer e é interessante porque ele estrangeiro teve essa experiência bem no centro de São Paulo. Vamos seguir. Lá em 2021, ele se apaixonou, voltou várias vezes como turista e agora já pensa em pedir a residência. Ele é um nômade digital, ou seja, se encaixa em outro detalhe do perfil migratório. Show. 7 em cada 10 estrangeiros morando aqui trabalham para empresas estrangeiras, sem vínculo empregatício no Brasil. E é aí Legal. que se destaca um certo arquipélago lá do Sudeste Asiático. As Filipinas foram o país com mais autorizações de residência concedidas entre 2016 e junho de 2024. Mas o motivo não está em solo brasileiro, está nas águas. Então você veja que interessante. Então o país que mais mandou os seus trabalhadores para trabalhar aqui no Brasil foram as Filipinas. Você pensou nas Filipinas? Olha, eu pessoalmente não tinha pensado nisso. Achei até que fosse um país vizinho aqui do Brasil, tá? Mas não pensei exatamente nas Filipinas. Vamos seguir. Só no primeiro semestre de 2024, 1 em cada 5 novos residentes vieram para o Brasil para trabalhar embarcados em navios de bandeira estrangeira. E falou em mão de obra marítima, falou em Filipinas, um conjunto de 7 mil ilhas no Oceano Pacífico. Ou seja, de mar eles entendem. Entendem tanto que hoje representam 1/4 de todos os marinheiros do mundo inteiro. Normal que milhares deles tenham vindo para cá, principalmente na última década, quando as exportações brasileiras, que acontecem principalmente por via marítima, aumentaram muito. Mas o balanço mais recente desse primeiro semestre coloca outro país em 2024, a média é de mais de 500 autorizações por mês, 60% delas sem vínculo empregatício no... Então, depois das Filipinas,
a nacionalidade que mais chegou aqui no Brasil foram chineses, pessoas da China, mas ela pontua aqui, tá? Que 60% sem vínculo empregatício, tá? Interessante o dado. Vamos seguir. Brasil. E o motivo são os carros elétricos, a chegada de montadoras como a BYD e a GWM. Isso ainda mexeu com as concorrentes, que reagiram trazendo funcionários de fora do Brasil para atuar aqui em cargos mais altos. Do Japão, por exemplo, vieram 86 pessoas para trabalhar na direção de empresas. Mas a gente achou outras curiosidades. Então, ela colocou aqui a China, ela colocou também o Japão, né, que mandaram seus concorrentes para cá. E eu também vou colocar aqui, não apareceu, né, mas vou colocar aqui a Coreia do Sul. Inclusive, há um tempinho atrás, eu estive gravando um vlog com uma amiga coreana e ela explicou que muitos coreanos estão aqui no Brasil também por motivo de trabalho e por motivo de terem essas fábricas de carros aqui no país. E a Yuna falou uma coisa pra mim que eu nem sabia, que aqui tem uma comunidade coreana muito forte em Piracicaba. Sim. Aqui em Campinas também tem. Minha cidade também tem. Estado de coreano. E aqui em Piracicaba também tem comunidade de coreano por causa De uma empresa muito grande. Tem duas empresas muito famosas na Coreia também. Que tem essas pessoas, funcionários dessa Vieram empresa, pra cá. para trabalhar aqui em Piracicaba, interior de São Paulo, né? Piracicaba, Campinas, por causa dessas empresas grandes coreanas, né? Apesar de não aparecer talvez nesse ranking, né? Como ela está mostrando, eu vou também citar aqui as pessoas da Coreia do Sul, que também tem a sua comunidade, que vem para cá para trabalhar também nesse mesmo ramo, vamos colocar assim. Cidades nessa análise, viu? Por exemplo, mais de 500 camaroneses imigraram nesse ano para trabalhar aqui como atletas profissionais. Olha que interessante, pessoal de Camarões chegando aqui no Brasil para trabalhar como jogadores de futebol, com futebol, interessante, não imaginava isso, vamos ver. De futebol. Outras 450 pessoas vieram de Bangladesh para atuar como abatedores, porque o Brasil exporta muita carne para consumo em países islâmicos. E 75 americanos chegaram com o cargo de missionários. Mas você deve estar aí se perguntando, e os nossos vizinhos? Os hermanos do Mercosul? E os... Foi exatamente o que eu pensei, né? Porque quando eu vi, inclusive, o título desse vídeo, pensei em algum país vizinho que mais tenha mandado os seus trabalhadores para cá, né? E ela tá colocando o Mercosul, né? Tá pontuando o Mercosul agora nessa lista. Então, deve ter algum motivo para isso. Então, vamos ver o que vizinhos aqui do Brasil. Haitianos e os venezuelanos? Nessa análise, eles são menos numerosos porque esses cidadãos encontram regras mais flexíveis para morar no Brasil. Ah, sim, isso é fato. Quem faz parte do Mercosul tem uma facilidade enorme para fixar residência no Brasil. É um tratado aí de reciprocidade, da mesma forma que eu, brasileira, se eu quiser também me fixar num país vizinho, eu também vou encontrar algumas facilidades que talvez uma pessoa que vive em outro país, em outro continente, não tenha. Então, isso realmente entra no que ela está explicando aí. Vamos ver. Os haitianos aparecem na base de dados, mas a concessão é feita por meio de regras específicas de acolhimento humanitário. Em 2024, foram mais de 2.500 vistos para eles. Vale lembrar que, oficialmente, eles não são considerados refugiados. Os venezuelanos também não, mas eles contam com facilidades para entrar no... Sim, é o que ela está explicando, né? A questão dos haitianos e dos venezuelanos não entram como refugiados porque existe essa facilidade de entrada, né? De residência aqui no país. Vamos ver. País e solicitar moradia. O Observatório de Imigração registrou 48 mil pedidos deles entre janeiro e junho.
E quem vem do Mercosul pode pedir a residência diretamente na Polícia Federal. No caso dos 8 países do... Então foi exatamente o que eu tinha falado, que quem faz parte do Mercosul tem um pouquinho mais de facilidade para entrar no Brasil, para fixar residência, do que uma pessoa que está num país distante, que não faz parte do Mercosul. No caso dos 8 países do bloco, o balanço de 2024 está em 18 mil registros no Brasil. E foi o que o argentino Francisco Simon fez lá em 1999, quando recebeu uma oferta de emprego aqui em São Paulo. 25 anos depois, ele segue por aqui, agora com esposa e filhos brasileiros. Seu motivo? Eu vou deixar ele mesmo explicar. Então, as oportunidades profissionais no Brasil, eu considero que são talvez mais importantes e em maior quantidade e mais relevantes do que em outros países da América Latina. E você? Conhece alguém de fora que veio viver no Brasil? Ou nasceu em outro país, mas decidiu morar por aqui? Conta pra gente. Então você veja que interessante, nós vimos neste vídeo que as Filipinas, que mais mandou seus trabalhadores aqui para o Brasil, eles também colocaram neste vídeo o perfil desse imigrante que vem para trabalhar aqui no Brasil, as regras que são necessárias seguir para a entrada desse imigrante. Eles também pontuaram o Mercosul, porque nós recebemos muitas pessoas do Mercosul aqui no Brasil. Ao final, nós tivemos o depoimento do Francisco, que é exatamente o perfil desse imigrante do Mercosul, que veio aqui para trabalhar, fixou residência, depois construiu sua família, sua vida. E agora eu vou deixar a minha pergunta para você. Você faz parte dessa lista de imigrante que está aqui no Brasil no momento para trabalhar? Ou você pretende futuramente vir para o Brasil para trabalhar, para ter uma experiência aqui no país? Conta para mim, porque esse tema sempre é muito interessante. E este foi o vídeo da minha reação sobre imigrantes em alta no Brasil. Qual país mais mandou os seus trabalhadores para atuarem aqui no país nos últimos anos? Do canal Invest News BR. E esse tema sempre é muito interessante, por isso agora eu quero saber de você. Você ficou surpreso com o primeiro lugar desta lista? Deste país que mais mandou os seus trabalhadores aqui para o país? E sobre o seu país também recebe muitos imigrantes laborais? Comente aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. E se este vídeo ajudou você nos seus estudos de português, e eu espero que sim, por favor deixe o seu like, que é muito importante, e se inscreva no canal se é a sua primeira vez por aqui. Obrigada, um abração, até mais e tchau, tchau.